Olá, eu sou a Laís, esse é o Passe Adiante. E se você não viu a série Atypical, que estreou no Netflix, talvez você não deva ver esse vídeo, caso você seja uma pessoa que não gosta de spoiler. Por outro lado, você é sim uma pessoa que deve ver esse vídeo, mesmo sem ter assistido a série ainda, porque temos discussões importantes sobre ela a fazer neste vídeo de hoje. Em resumo, a série conta a história do Sam Gardner, um adolescente de 18 anos que está no espectro autista, sobre o qual eu não vou falar espectro autista, porque é algo em relação ao qual eu não tenho a menor bagagem para poder falar sobre, o que não me impede de discutir as coisas que discutiremos em seguida. Foco. Conta a história do Sam Gardner e das relações que ele vai construindo nesse processo de descoberta, né, da vida adulta e, né, adolescência e tudo mais. Ele tem uma irmã caçula, a Casey Gardner, a mãe, Elsa Gardner, o pai, Doug Gardner, a namorada de treino, a Paige, o melhor amigo, o Zahid, e a terapeuta dele, a Julia Sasaki. Os personagens que mais me interessam nesse vídeo, nessa discussão, são o núcleo familiar imediato dele, pai, mãe, irmã e a namorada de treino, a Paige. Por quê? Nós temos 4 comportamentos importantes numa relação que envolve uma pessoa com deficiência. Nós temos a mãe, que ao se perceber mãe de uma pessoa com deficiência cognitiva, estabelece papéis que cada um vai desempenhar, o dela como de líder da família, de, né, controladora de quem faz o que, quando, como e por quê. A Casey, que é a irmã mais nova e acaba sendo projetada para dar suporte ao Sam na escola e para quando a mãe não tivesse. E nós temos o Doug, o pai, que é meio posto de lado, né, ao longo dessa relação que se construiu por essa mãe, e que estão todos num momento muito difícil, diferente que é lidar com o Sam nesse processo de novas interações que ele está fazendo. Para a mãe, porque ela se vê não sendo mais o centro do mundo do Sam. Quando ela percebe que o universo do Sam se expandiu, a mulher entra em parafuso. O que acontece com muitas mães que têm, né, filhos com deficiência. Por outro lado, a gente tem o pai que se vê pela primeira vez fazendo parte do universo do filho, né? Que o menino vai pedir conselhos sobre garotas e tudo mais. Pela primeira vez ele conseguiu se incluir naquela relação, naquela dinâmica. E a gente tem a Casey, que é atleta, e porque tudo gira em torno do Sam, ela ficou ofuscada nas conquistas dela. E a gente tem a Paige, que, muito empolgada, ela quer saber tudo que existe sobre autismo e tal, pra poder, né, fazer uma relação inclusiva. E o que a gente tem, né, de muito importante nisso tudo? A gente tem que, ao mesmo tempo, não dá pra você, né, construir uma relação em torno da deficiência como se só ela existisse, e, ao mesmo tempo, não dá pra construir essa relação deixando essa deficiência de lado. Então, acaba que nessas relações do Sam, elas todas pecam, né, pelo exagero, na minha opinião. Justamente por isso, né, porque ou elas superestimam as capacidades do Sam, né, a namorada que quer que ele faça isso, aquilo outro, ou subestimam o Sam, no caso da mãe, que não quer que ele faça isso ou aquilo.
E até, às vezes, e a irmã que, com medo, né, de... O lugar dela na família era cuidar do Sam. Aí surgiu essa namorada e cadê o lugar dela na família, né? E a gente tem o pai, que tá aí, né? Na minha opinião, é o personagem que mais cresce na história. Ele é o que mais se desenvolve enquanto ser humano do primeiro ao último episódio. E uma coisa, né, que acontece na série, então, alerta de spoiler. Os pais, né, a Elsa e o Doug, eles discutem, entre outras coisas, porque a Elsa descobre que o Doug nunca tinha comentado com o colega de trabalho que o Sam fazia parte do espectro autista. E o Doug fala que ele não tem por que falar, porque a vida dele não é aquilo. Tipo, a vida dele não se resume a ter um filho no espectro autista. E aí, na série, num primeiro momento a gente olha e você pensa, ele não fala porque ele tem vergonha do filho, mas acaba que naquela relação que se construiu, não dá pra dizer que ele tem vergonha do filho, porque a mãe sempre deixou ele à parte da relação. Lá na série a gente vai ver que ela teve suas razões pra isso, mas, né, são causas e efeitos que se acumulam e se sobrepõem. Então, o Doug, ele não tem vergonha do filho, na minha interpretação. Porém, nós temos pais, mães, irmãos, amigos, né, parceiros, que embora amem as pessoas com deficiência com quem elas se relacionam, elas têm vergonha e elas não conseguem admitir essa vergonha. Que é uma vergonha não no sentido de eu tenho vergonha de ter uma pessoa assim próxima a mim. Eu tenho vergonha da exposição que isso causa. E isso é completamente normal e não é condenável. O que é condenável é quando nega-se essa vergonha, tô fazendo aspas para quem não tá vendo o vídeo, essa vergonha com a desculpa de que eu não falo da sua deficiência porque eu não me importo com ela. Só que sim, você se importa. Não tem como você não se importar. Você, pessoa que não tem deficiência, não se importar com a deficiência da outra pessoa. Porque aquilo vai sim modificar a forma como ela se relaciona com o mundo, como ela se relaciona com você no mundo e como, né, tudo aquilo vai acontecendo na partir disso. E a pessoa com deficiência não vai ser só a deficiência, mas é um pedaço dela que não pode ser, tipo, destacado dela e vamos seguir a vida. Vamos negar que isso existe, né? E é muito difícil, especialmente assim, quando a deficiência não é cognitiva. Eu falo especialmente nesse caso porque quando se tem uma deficiência cognitiva, o entendimento... Os gatos vão derrubar o tripé, espero que não. Não. Quando se tem uma deficiência cognitiva, as capacidades que essas pessoas têm de compreender e dimensionar afeto, desafeto e tudo mais é diferente, né? E eu não saberia explicar, até porque eu acho que eu não consigo nem entender. Mas então, quando não envolve uma falha, né? Uma limitação na cognição da pessoa, mas um problema sensorial ou um problema motor, para ela é muito confuso porque ela tem essas dimensões de afeto, desafeto e do que é uma relação entre pai e mãe, irmão e irmã, amigo, namorado. Pelo menos ela tem uma ideia de como deveria ser. E aí ela também tá perdida nesse fluxo. Porque assim, por exemplo, quando alguém que me conhece, né, que passa a conviver comigo, lembra de me avisar de um degrau ou lembra de escrever um filme que a gente tá vendo sem eu precisar pedir, ela tá me dizendo que ela lembra que eu preciso daquilo. Que ela lembra do meu todo. Por outro lado, quando ela não lembra, isso não quer dizer que ela não se importa com
com essa necessidade especial que eu tenho? Porque tudo bem ela esquecer. Só que, tipo, é muito complicado, porque nós que estamos do lado de cá, a gente quer que as pessoas prestem atenção na nossa deficiência e respeitem essa deficiência, mas que essa atenção não vire só o que a gente é. Então, assim, é uma doideira lascada. E aí eu vi essa série, são 8 episódios só, cada um com mais ou menos meia hora, então dá sim pra ver numa sentada, e se você puder eu recomendo que veja numa sentada. Pega lá 4 horinhas da sua manhã, da sua tarde, do seu final de semana, senta, assiste, porque essas coisas todas me puseram pra pensar, e me puseram pra pensar, assim, não só pelo que eu já falei aqui, né, e até em vídeos passados, mas também pelo fato de que nessas relações que estão sendo construídas com o Sam é quase acessório, né? Ele não é protagonista em nenhuma daquelas relações, quase. Ele vai adquirindo um certo protagonismo nas suas próprias relações com o desenvolver da série, mas no início não, e isso é muito real para quem tem uma deficiência, porque o que a gente pensa, o que a gente quer, o que a gente espera, não é levado em conta. Às vezes, tipo, pula-se esse estágio, porque eu sei o que é melhor pra você, eu sei o que você pode, eu sei o que você faz, eu sei o que você é. Só que você pode não saber, e se você não dá a oportunidade para aquela pessoa te mostrar, né, que ela mostre a capacidade dela dentro das incapacidades que ela tem, você tá relegando um lugar muito pequeno pra ela num espaço que devia ser só dela, entendeu? E daí eu quis fazer esse vídeo porque essa série me deixou com a cabeça fervilhando e, né, por razões várias me deixou até um pouco na bad e tal. Mas, né, como diria Jojo, tem o drama que cura. Então estamos aqui fazendo um drama que cura, porque é importante pensar sobre isso. É importante tentar encontrar um equilíbrio entre a minha vontade de ajudar, proteger, de cuidar dessa pessoa que tem uma deficiência, e a vergonha, né, de novo, né, não a vergonha de, oh meu Deus, mas tipo, né, a exposição que isso gera. Uma pessoa que tem deficiência, ela é, né, ao mesmo tempo, muito exposta, né, mesmo que num primeiro momento a deficiência dela não esteja estampada na cara dela, tipo a minha, quem me olha sem prestar muita atenção pode não perceber que eu tenho uma deficiência visual, porque eu tenho baixa visão e tudo mais. Mas na medida em que eu tô com a minha bengala, aquilo já me denunciou. Uma pessoa que tem deficiência física, que não tá na cadeira de rodas, porém manca, quando ela anda, aquilo já denunciou. E essa denúncia, ela protege a pessoa no sentido de que os outros vão olhar e falar assim, precisamos ter um pouco de atenção com isso aqui. Mas ela também vulnerabiliza, porque torna aquela pessoa quase um objeto, é quase uma coisa pública. Porque aí as pessoas podem vir, podem te empurrar, podem te conduzir, podem fazer praticamente o que elas quiserem com você sem pedirem o seu consentimento, e tá errado. Não dá pra pular essa parte do consentimento, porque supõe-se que essa pessoa não vai ser capaz de decidir melhor sobre si mesma, né? Mesmo nos casos da deficiência cognitiva, porque assim, como eu disse, a capacidade dentro da incapacidade. Essa pessoa, ela é capaz de discernir dentro dos limites dela, e isso não pode ser menosprezado. Isso não pode ser simplesmente deixado de lado porque é o que se costuma fazer, né? Então, é isso. Quem gostou, deixa o joinha. Quem não gostou, paciência. E até a próxima!